Meus amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, estamos estudando agora o capítulo 5 do Evangelho de João, e eu não vou ficar falando do capítulo 5 toda hora porque é um estudo específico. Vamos ver o que esse maravilhoso capítulo tem a nos ensinar. Versículos 1, 2 e 3 dizem assim: Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betseda, o qual tem 5 alpendres. 3. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Então aqui é uma parte mais histórica, que próximo ali da entrada tem esse tanque que tinha muitas pessoas esperando para serem curadas. Versículo 4 diz assim: Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então, aqui a Bíblia está explicando o motivo daquelas pessoas estarem reunidas. Versículo 5: Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ser são? Ou seja, quer ficar curado? Versículo 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Perceba que aqui nesse momento Jesus curou alguém no dia de sábado. E Jesus disse: Pega o teu leito e anda. O apóstolo João fez questão de colocar aquele dia era sábado. Para quê? Para que possamos entender esse contexto. Muitos religiosos acreditam que quando Jesus curou no sábado, Jesus trabalhou no sábado. Ele não entende nem o que é trabalho. Porque hoje os caras cobram para fazer tudo. Ele não sabe o que é trabalho missionário de verdade. Então vamos ler o contexto. Versículo 10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. Vamos entender aqui. Quem está dizendo isso eram os judeus. Mas a Bíblia nunca disse isso. Em nenhum momento Jesus me daria uma ordem, ou ordem para qualquer pessoa, que essa ordem fosse contrária à palavra de Deus. As pessoas têm que entender isso. As pessoas não entendem isso. Então, quando Jesus falou para aquele homem, pega o teu leito e anda, no sábado, aquilo não era pecado, aquilo não era errado, não era transgressão. Mas na visão dos judeus, era a transgressão. É isso que as pessoas não entendem. Aí ficam pregando, Jesus aboliu o sábado, Jesus não guardou o sábado, Jesus fez isso. Não, porque as pessoas não entendem Bíblia. 11. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. 12. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Percebemos aqui que o homem não sabia quem era a pessoa. Ele não tinha reconhecido que era Jesus. Ele não tinha reconhecido, por algum motivo. Ou não conhecia Jesus. Bom, não conhecer Jesus é bem difícil, né? Versículo 13. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar de grande multidão. Então aqui mostra que aquele homem ele não sabia porque ele não tinha visto Jesus, porque tinha muita gente. Imagina um alvoroço. Por que Jesus se retirou? Imagina um alvoroço que ia acontecer se todo mundo quisesse que Jesus curasse ali. Um alvoroço, porque disse grande multidão. 14. Depois, Jesus encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já estás são. Não peques mais para que não te aconteça ou te suceda alguma coisa pior. O que nós estamos percebendo aqui, que isso foi um aviso muito sério. Já estás curado? Não peque mais para que não aconteça coisa pior com você. Jesus deu um alerta a isso. A Bíblia não diz diretamente como foi essa enfermidade, como foi isso. Mas esse alerta de Jesus aqui é uma coisa muito interessante a ser meditada. Muito interessante. 15. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava, né? Todo lugar sempre tem o fofoqueiro, né? É impressionante. Versículo 16. E por esta causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo,
porque fazia essas coisas no sábado. Agora vamos entender o que Jesus está dizendo nisso aqui. E Jesus respondeu: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aí a pessoa pega esse versículo, pronto, irmão. Isso é trabalho missionário, irmão. Isso é fazer bem aos sábados, irmãos. Marcos 2. É lícito aos sábados fazer o bem. Você não pode pegar um versículo isolado sem ligar com o restante da Bíblia. Você está fazendo errado. Se Jesus já falou em Marcos que no dia de sábado eu posso fazer o bem, então qual era o trabalho de Jesus aqui? Fazer o bem, porque ele curou no sábado. É isso que as pessoas não entendem. Eu não sei por que que o mundo religioso tem ódio do sábado. Raiva, repulsa, eu não sei dizer. Medo, né? Eu não sei. Porque eu fico assim pensativo, eu não sei porque a Bíblia deixa claro. Jesus deixa claro, eu não vim abolir a lei, eu vim guardar. Mateus 5,17. Então Jesus não aboliu nada, ele guardou. Se Jesus guardou, ele guardou o sábado. O sábado está dentro da lei. Aí como é que uma pessoa pega um versículo desse aqui e começa a colocar na boca de Jesus o que ele não disse, chamando Jesus de mentiroso, chamando Deus de mentiroso? É uma coisa incrível. É por isso que eu não gosto dessa teologia diabólica. Porque ela fica botando na boca de Jesus o que ele nunca disse. Ou deturpando o que está escrito. Agora vamos continuar. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos entender aqui. Quem dizia que Jesus quebrantava o sábado não era a Bíblia, eram os líderes religiosos, os judeus. Entenda, entenda isso. Em nenhum momento Jesus disse que ele era igual ao Pai. Quem dizia que Jesus era igual ao Pai? Os judeus. Porque dizia que Deus era seu próprio Pai. Jesus disse aqui está certo. Jesus sempre falou que Deus, o nosso Deus, Deus único, era Pai dele. Mas o que que os judeus acreditavam? Fazia-se igual a Deus. E infelizmente hoje muitas pessoas estão imitando os judeus dessa época. Ah, Jesus é igual a Deus. Jesus nunca disse isso. Nunca disse. São os fariseus modernos que ficam inventando essas coisas. Calma que aqui esse contexto vai explicar melhor isso aqui. Versículo 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Agora Jesus vai se defender. Ele vai se defender da acusação. Que acusação? Se fazer igual a Deus. O que Jesus fala? Eu não sou igual a Deus. Por quê? Porque eu não posso fazer nada. É o que ele está dizendo. O filho por si só não pode fazer nada, ou não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o pai. Então Jesus aqui é um aprendiz. O pai é o professor. Eu só posso fazer uma coisa se o pai fizer. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. É aqui que está dizendo. 20. Vamos entender o 20. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. Agora Jesus está explicando. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. O que Jesus está dizendo? Olha, eu não sou igual a Deus. Ele é meu pai, mas eu não sou igual a ele, porque eu não posso fazer nada. Eu só posso fazer algo se o pai me ensinar. Aí vem gente falar que Jesus é Deus. Jesus acabou de falar que não pode fazer nada. Nada. Entende? A pessoa não lê direito o que está escrito. Aí o 21, preste atenção você que defende a Trindade, olha como estão te enganando. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então Jesus fala, o Pai pode fazer tudo. Quando o Pai me ensina, eu faço. Então se Jesus fosse um Deus, ele não precisava aprender. Ele já sabia tudo. Aqui está dizendo isso. Um dos pontos. Vamos continuar. 22. E também o Pai ninguém julga, mas deu o Filho a todo juízo. Jesus não está dizendo, eu tenho o juízo. E também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho. E como é que Jesus é um Deus, se nem julgar ele pode? Quem deu esse julgamento? Deus.
E também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho. Jesus recebeu de Deus o poder de julgar. Ué, se Jesus é Deus, por que tem que receber alguma coisa de alguém? As pessoas não entendem isso porque não lê. 23. Para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. O que que Jesus está dizendo? Jesus é como se fosse. Lembra quando Paulo coloca que Jesus ele é a imagem de Deus? É isso que ele está dizendo. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Vocês não honram a Deus? Sim, honram o Filho dele. Aqui está dizendo honrar. 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não passará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha o que Jesus está dizendo. Quem ouve a palavra e crê que Deus enviou Jesus tem a vida eterna. Tem gente que põe muita dificuldade para a vida eterna. Agora vamos lá. Versículo 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirão viverão. Isso aqui é maravilhoso. 26. Olha só, mais uma vez Jesus dizendo que não pode ser Deus. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter a vida em si mesmo. É isso aqui que a pessoa não lê Bíblia. Olha o que Jesus está dizendo. Quem tem a vida? Só o Pai. E Jesus está dizendo isso. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho. Jesus tinha a vida em si mesmo? Não, ele não tinha. Quem deu para ele? O Pai. Jesus tinha um poder para julgar? Não. Quem deu para ele? O Pai. Vendo quando você lê a Bíblia, o Evangelho, você percebe que Jesus nunca disse que ele era Deus. E está dizendo agora em Mateus e João 5, eu não sou Deus, porque tudo que eu tenho, quem me deu foi meu Pai. Incrível, né? 27. E deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é filho do homem. Jesus não tem a vida, o poder da vida foi dado a ele. Jesus não vivifica, porque Deus deu poder para ele. Jesus não tinha o poder do juízo, mas Deus verdadeiro deu poder para ele, para julgar. Como é que Jesus é Deus se ele não tem nada? Tudo foi dado a ele. As pessoas não conseguem entender isso. Versículo 28 e 29. Vamos entender isso aqui, que é algo que a teologia prega errado. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Peraí, sepulcro não está enterrado? Como é que a pessoa morre e vai para o céu e para o inferno? Ué, ué. Mais uma vez a teologia diabólica cai por terra com a verdade. 29. Os que estão mortos ouvirão a voz de Jesus. Enterrados, eles não estão no céu nem no inferno. Não caia nessa teologia diabólica que foi inventada há milênios atrás. Diz assim: os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Tem alguém no céu? Tem algumas pessoas, Enoque, Elias, alguns anciões lá. E o resto? Está tudo morto, tudo enterrado. Na volta de Jesus, os salvos ressuscitam. Após a volta de Jesus, depois do milênio e Apocalipse, os mortos ressuscitam, os não salvos, no caso, para a condenação. 30. Olha o que Jesus fala: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Mais uma vez, Jesus dizendo: eu não sou Deus, galera. Não confundam. Deus só o Pai. Eu não. Mais uma vez, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Por isso que quando Jesus está sendo tentado, o que que ele fala? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por que Jesus não transformou a pedra em pão? Porque Deus não mandou ele fazer isso. É isso que você tem que entender. Jesus obedece o Pai. Tudo que Jesus tem, o Pai deu. O Pai ensinou. O Pai mostrou. Continuando. Olha só o que Jesus fala. Como ouço? Ué, desculpa, eu estou sendo irônico mesmo.
Como ouço, Jesus está ouvindo. Jesus ouve de quem? De Deus, irmão. O povo não lê Bíblia. Se me engana que pelos profetas do diabo, pela teologia do diabo. Como ouço, assim julgo. De quem Jesus ouve? De Deus, o Pai. E o meu juízo é justo, porque, lendo isso aqui, não tem como. Por que, que o juízo de Jesus é justo? Porque ele ouve. Porque não busca a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Acabei de falar o exemplo da pedra transformada em pão. É isso, é tão simples. E o povo botando dificuldade. Versículo 31. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. O que muitos profetas usados por Deus testificam dele mesmo. Não é porque quem não crê no meu escrito está no inferno. Aí, meu amigo, aí quebra. Isso aqui quebra, né? Esse versículo quebra esses falsos profetas aí. 32. Há outro que testifica de mim. Eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Olha só. Vós mandaste mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Hoje Jesus está dizendo, você mandou testemunho a João. João, tu é o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Estudamos em João capítulo 1. Eu sou aquele que prepara o caminho para o Messias. Está aqui, ó. É impressionante. Como está claro como a água. 34. Eu, porém, não recebo o testemunho de homem, mas digo isto para que vós salveis. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrá-vos, por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. O que Jesus está dizendo? Olha, vocês foram até João, se alegraram achando que ele era o Messias. Mas ele não era o Messias. Ele preparou o caminho para mim. E Jesus está dizendo isso. Ele fala: o meu testemunho é maior do que João. Por quê? Porque as obras do meu Pai, que ele me faz, ou me fez, ou me dá para realizar, são as obras que eu faço. O que ele está dizendo? Jesus curou, o Pai que fez. Jesus ressuscitou os mortos, o Pai que fez. Jesus andou sobre o mar, o Pai que fez. Toda a obra que Jesus fez, quem mandou fazer? O Pai. É isso que você tem que entender. Jesus obedecia plenamente, 100% a Deus. Por isso ele colocou ainda agora, eu ouço meu Pai. E as pessoas não conseguem ler isso. Versículo 37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvis a sua voz, nem vistes o seu parecer. Né? Aqui Jesus está falando para os fariseus. Vocês nunca ouviram a voz do Pai. 38. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Então, quando a pessoa não crê em Jesus, a palavra de Deus não está nele. Por que que eu muitas vezes evito conversar com certas pessoas? Não é por preconceito, nada disso. Porque se o cara não crê, por que eu vou perder meu tempo conversando com ele? Sobre Bíblia, por exemplo. Posso conversar com um ateu ou com alguém não cristão sobre física, matemática, química, beleza. Ah, mas por que você não vai falar de Bíblia? Porque ele não crê. Não adianta eu falar. Ele não crê. Se tem cristão que não crê, imagina o cara que não crê. É isso que você tem que entender. Aí Jesus fala em 39. Examinai as escrituras, porque vós cuidastes nela a vida eterna. O que Jesus está dizendo para os fariseus? Examine as escrituras. Não são vocês que dizem que tem a vida eterna, mas a própria escritura fala de mim. Maravilhosa essa aula de Jesus. Versículo 40. E não quereis vir a mim para teres vida. O que Jesus está falando? Vocês não querem vir a mim para ser salvo. 41. E não recebo glória dos homens. Hoje, né, tem muita gente que recebe glória dos homens. Quer ser bem visto, quer ser o bambambam, quer isso, quer aquilo, quer ser elogiado. Não porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquilo. Eu olho para uma pessoa dessa e falo, grandes coisas. É disso que eu falo. 42. Mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Isso acontece em muita gente. Está na igreja, mas não tem amor de Deus. 43. Eu vim em nome do meu Pai. Olha, Jesus veio como representante de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais.
Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Jesus sendo mais uma vez a imagem de Deus, né? Versículo 44. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Isso é o que acontece hoje, né? Muitas pessoas procuram mais a honra dos homens do que de Deus. 45. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, e que vós esperais. Né? Vamos entender isso aqui. Por que Jesus fala de Moisés? Para que você não entenda, vai ter reencarnação, vai ter isso. Calma. 46. Porque, se vós creis em Moisés, creis em mim, porque de mim escreveu ele. Nos livros que Moisés escreveu, fala sobre o Messias. Então Jesus está falando, se vocês acreditassem no que Moisés escreveu, vocês iam ver que ele está falando de mim. Mas você não acredita nem em Moisés? 47. Mas, se não crede nos seus escritos, como creais nas minhas palavras? Como é que uma pessoa hoje quer viver o evangelho, se diz ou é ensinado por aqui o Antigo Testamento é abolido? Como é que uma pessoa que escuta o Antigo Testamento é abolido vai seguir Jesus Cristo? Nunca. Nunca. Não sabe profecia. Não sabe apontar qual profecia aponta para Cristo. Não sabe apontar as três do mistério de Cristo no Antigo Testamento. Porque a Bíblia diz que toda a escritura é inspirada. Útil para repreensão, ensino, exortação. Meus irmãos, que Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Um ósculo santo a todos.